Né? Uma guerra é a tentativa de extinguir a outra pessoa e não de divergir dela. Nós temos uma sociedade em que há muito confronto e isso é negativo. Há pessoas que vivem o confronto dentro de si, né, em vez de viver conflito. Eu tenho conflito, vou, fico, faço, deixo de fazer, quero isto, vou fazer aquilo. Mas aí eu vou equilibrando, harmonizando. Confronto significa me rachar e tentar anular uma parte de mim mesma ou de mim mesmo. Aí é ruim. Agora, professor, um dos capítulos desse livro é sobre a paixão e o amor. A diferença, segundo a filosofia, entre paixão e amor. Dependendo da filosofia, e eu sou defensor de uma delas, eu costumo dizer que não existe amor à primeira vista, só paixão à primeira vista. Porque como a paixão, para a alegria nossa, é a suspensão temporária do juízo, na paixão você seme, enlouquece, ou você perde um pouco a noção de tempo e espaço. Paixão patos. Patos é aquilo que te afeta, é aquilo que faz você ser atingida ou atingido por algo. A paixão é um incêndio imediato, que te consome e te faz brilhar. Mas como todo incêndio, há um momento em que ele precisa ser interrompido, como o fogo forte, né, que faz uma comida, ou que ajuda a esculpir uma madeira, ou que ajuda a lidar com um metal, ele não pode ser contínuo, porque aí você perde o resultado. Por isso, quando a paixão ela é domada e, portanto, acalmada, ela pode se transformar em amor. O amor tem perenidade. Existe um certo trabalho, né? Segundo a sua própria opinião, no amor? Quer dizer, existe um construir... porque as pessoas às vezes questionam, mas tem que ter algum trabalho, e as relações acabam, assim que acaba a paixão, se começa uma próxima, e uma próxima, e uma próxima, há pessoas e nunca que se vivem, desenvolve há pessoas que vivem de paixão, isto é, elas gostam do incêndio e não daquilo que você obtém a partir da energia do fogo. Tá? Nós gostamos um pouco, tem muito mais gente que é piromaníaca, né, do que de fato alguém que queira utilizar aquilo como uma ferramenta para fazer outra coisa. Uma relação amorosa, ela precisa ser cultivada para que rotina não vire monotonia. Rotina é uma coisa importante, inclusive para organizar a vida, mas ela não pode ser monotonia. Porque quando a rotina se transforma, é necessário você trazer alguns dos elementos da paixão para a vida amorosa. Né? Ou seja, de vez em quando é bom... A criatividade. A criatividade, a capacidade de fazer o inédito, criar a surpresa que não seja ofensiva, incendiar de novo a anulação de tempo e espaço, ou seja, tudo aquilo que a paixão fez, mas que você não tinha controle sobre ela. E agora, na relação amorosa, você ou eu, por exemplo, na vida, conseguimos dar um sabor que faz fulgurar, brilhar, de uma maneira que seja provocada, trazida. É o inédito, é o novo, é aquilo que surpreende a outra pessoa e surpreende a si mesmo. E, portanto, não é monotonia, porque a monotonia, ela não acalma, a monotonia, ela dá sono. Monotonia é uma certa desistência também da vida. Desistência, um pouco de complacência, um pouco de autopiedade. Por que as pessoas têm tanto medo, professor, de correr riscos? Porque todo ser vivo, a primeira intenção dele é manter-se vivo e incólume. Né? O risco sempre traz um desequilíbrio momentâneo. É o medo do erro? O erro ele faz parte do processo de vivência, é o medo de não saber lidar com o erro. Uma palestra que eu assisti, você falava uma coisa assim que provocou inclusive muito riso na plateia, que foi o seguinte, o sucesso de um bom casamento é um jantar romântico por semana. Eu às quintas e a minha mulher às terças. É uma provocação, né? Claro, porque a lógica ali é a ideia de que a gente não pode admitir que rotina se transforma em monotonia. Por exemplo, rotina é uma coisa boa. Você não faz uma revista, não faz um programa de TV, você não organiza uma pauta, você não coloca mensalmente uma edição, né, se você não tiver rotina. Agora, a rotina não é monotonia. A monotonia, ela distrai, ela tira a capacidade de aproveitamento, ela se torna um embaraço, é enfadonho. Vale isso do casamento, vale isso na relação, né, toda afetiva, vale numa sala de aula. Eu todos os dias faço palestra, ensino, dou entrevista. Existe uma rotina nisso,
Mas não pode existir monotonia, porque a monotonia ela faz com que você perca. Então vale quebrar a monotonia com Sim, outro parceiro. Desde com que outro... aquela brincadeira que você mencionou, né, quando você diz assim, que eu dizia que o casamento melhor quando a gente tem um jantar semanal com luz e velas, que um vai às terças, outro às quintas, mas é para ir sozinho. Aí não tem graça. Não é para ir com outra pessoa. Né? A ideia de rotina quebrada não significa romper os pactos também. O que é a ditadura hoje? Nós estamos sofrendo que tipo de opressão? Nós temos primeiro uma ditadura informacional, isto é, um tsunami de informações do cotidiano que leva as pessoas a perder alguns critérios de seleção. E há hoje uma ditadura do afeto também. Isto é, se nós temos uma relação afetiva, então você vai ser como você é e eu tenho que te aceitar. Não é verdade. Eu não seria educador se eu acreditasse que as pessoas têm que ser aceitas como elas são. Hoje há pais e mães que estão sob o jugo e a ditadura dos seus filhos. Isto é, mantém com eles uma relação não de autoridade, de responsabilidade, mas uma relação de subordinação. E esse tipo de ditadura infanto-juvenil, ela é muito perigosa, porque ela forma uma nova geração que confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. E se você não me der, você vai ver. O que mantém alguns pais e mães aterrorizados. Porque meio como reféns. Reféns, claro, o tempo todo sequestrados numa relação afetiva na qual impera algo que eu procuro até destruir nesse livro que você mostrava e falava, que é o amor aceita tudo. Isso é uma tolice. O amor verdadeiro é aquele que não aceita tudo. Aliás, um pai e uma mãe tem que dizer, é porque eu te amo que eu não aceito isso de você. Um filho tem que dizer para o pai, é porque eu te amo que eu não aceito que você faça isso. Tem uma coisa que me incomoda muito, professor, que é aquela frase em relação ao sofrimento, né? A frase não, a expressão, que o sofrimento ensina, outra expressão, o sofrimento aprimora. É preciso aprender sofrendo? Não é possível passar por outros caminhos mais leves para aprender? O aprendizado nunca é macio e tranquilo. Uma das coisas que mais me chateia é quando alguém vira para mim e fala assim, mas você tem o dom da palavra. Dizer assim, você tem o dom da palavra, dá a impressão que é algo que veio comigo do berço. Ao contrário, exigiu esforço, mas esforço não significa sofrimento. A ideia de que o sofrimento é a única coisa que nos ensina, não, é que uma parte daquilo que é aprendizado veio sim do sofrimento, entre eles o erro. Você sabe que não existe fracasso no erro, o fracasso está na desistência. Eu uso com quem trabalha comigo uma frase antiga, até da filosofia, no meu grupo de trabalho, quem comigo é assistente, eu digo assim, o seguinte, quando a pessoa entra, aqui é permitido só erro inédito. Porque o erro inédito é aquele que você faz na procura do acerto. O erro repetido é uma forma de tolice.